A candidata democrata às eleições presidenciais nos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris, tem 45% das intenções de voto, de acordo com uma pesquisa Reuters Ipsos, divulgadas hoje. Já o candidato do Partido Republicano, o ex-presidente Donald Trump, tem 41%. Se a gente olhar para a diferença, a gente está falando de um crescimento aí de Kamala Harris nessa pesquisa, mas olhando a margem de erro, eles estão também embolados ali na disputa eleitoral dos Estados Unidos, o que já era esperado diante da polarização que há lá nesse momento também. O Gustavo Segré, a que você diria que se deve esse crescimento de Kamala Harris nessa pesquisa e como que isso vai mexendo também com a corrida lá às eleições americanas? Dinheiro na campanha, fundamental. Sem dinheiro você não faz campanha. E aquele voto negativo do Trump. Lembrando, tem 5 tipos de eleitores. Aqueles que gostam do candidato e votam, aqueles que gostam do outro candidato e votam, aquele que votaria um candidato porque não gostam do outro, aquele que votaria num porque não gosta do outro e aquele que quer votar naquele que ele acredita mesmo, não sendo mesmo algum dos candidatos. Mas no segundo turno tem que optar. E aí aonde que joga? O voto negativo. Nunca votaria por esse candidato. Por isso, muitas vezes, na política fala, é mais fácil você colocar conhecido alguém que não é conhecido, mas por causa de não ser conhecido, não ter rejeição, que virar alguma rejeição favorável ao candidato. Não dá. Se a pessoa não gosta desse candidato, não vai votar nesse candidato, por mais que mude o que quiser. No caso do Trump, ele tem um efeito muito de risco. Mas eu acho que essa situação pode mudar, e não necessariamente a favor do Trump, mas pode mudar a partir dos debates. O americano gosta de ver a provocação de um candidato do outro, como um resulta contra a provocação de outro e quais são as propostas. E nesse caso o debate pode mudar alguma coisa. Lembrando que quando a gente avalia 45, Kamala, 41, o Trump, estamos falando de 86. Falta muito aí no meio. E esse no meio é indeciso, aquele que não votaria. E lembrando que o sistema de votação também não identifica o ganhador em função do voto da pessoa, e sim dos delegados. Tem muito pela frente ainda. Ô, Alan Gani, de que maneira que você entende que esse revés que aconteceu no Partido Democrata, com a saída de Joe Biden e a vida de Kamala Harris, trouxe ali de intenção de voto? De que maneira que isso mexeu com a sensação das pessoas? Porque havia uma noção de que a fragilidade de Joe Biden poderia colocar em risco, então, essa eleição para os democratas. Mas a vinda de Kamala Harris conseguiu sanar totalmente essa situação? Olha, eu não digo sanar totalmente, mas deu força, deu gás ao Partido Democrata, né? É uma pessoa que é mais jovem, está com saúde, né? Acabou unindo todo o Partido Democrata em torno do nome dela. Muitos, até democratas, aí estou falando de eleitores, não votariam em Joe Biden pelo seu estado de saúde, infelizmente, né? Ele está ali demonstrando alguns sinais de demência. Agora, com a Kamala Harris, esses eleitores se sentem muito mais à vontade. Tanto é que há uma preocupação, sim, de conservadores. Você não vê nenhum conservador nos Estados Unidos, conservador sério, dizendo que vai ser uma eleição fácil, que o Trump já ganhou. Quando era Joe Biden, esse discurso era muito mais comum. Olha, o Trump já ganhou, o Biden não tem a menor condição. Isso ficou muito claro no debate. Com a Kamala Harris, o discurso já é muito mais cuidadoso. Evidentemente que uns acreditam ainda, né, que o Trump é o favorito, mas não é um franco favorito. Sabem, sim, do risco de Kamala Harris nesse voto contra o Trump. Que análise você faz, Piperno? Há alguns aspectos nesses números, né? Então, por exemplo, o Segré lembrou muito bem, 45, 41, isso dá 86, e há uma série de candidatos de pequenos partidos, que às vezes tem 1, 2, 3%, 1,5%. Então, isso pode parecer irrisório, mas não vai ser insignificante, por exemplo, na eleição do Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte, estados que muitas vezes definem o vencedor por 0,3%, 0,4%, até 0,1%, como aconteceu na Geórgia na última eleição, né? E lá no sistema o ganhador leva tudo, não interessa se você tem 40%, se você tiver 49,9% e o seu oponente tiver 50%, ele leva todos os delegados, você não leva nenhum. Agora, há uma tendência nos últimos tempos, isso tem ficado cada vez mais evidente,
dos democratas cada vez mais ganharem no voto popular. Isso aconteceu em 7 das últimas 8 eleições. Porém, há um detalhe chamado colégio eleitoral. E aí, os republicanos, mesmo perdendo o voto popular, venceram outras 2 eleições. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque algumas pesquisas, elas mostram, embora o avanço da Kamala Harris e tal, que também foi beneficiada nesses últimos dias, porque a convenção democrata foi por último, então ela tem esse recall aí de curto prazo e tal, há uma tendência, como revelam essas últimas pesquisas, do voto que seria direcionado ao Robert Kennedy Jr. ser majoritariamente dado ao Trump. Então isso pode diminuir um pouco essa diferença dela. E não adianta ela vencer por 2%, porque a Hillary Clinton, por exemplo, ganhou com uma diferença de 2.800.000 votos em 2016, né? Quando o eleitorado era menor. E mesmo com tudo isso, ela perdeu a eleição. Então, muita água vai passar por debaixo da ponte ainda.